Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre emoções, as emoções das crianças. Vou basear muito no livro Educação Não Violenta, da Elisama Santos, que, por sua vez, é muito baseado nos princípios da comunicação não violenta do Marshall Rosenberg. São conceitos que os princípios da comunicação não violenta são baseados em a gente sentir, expressar as nossas emoções, entender as nossas necessidades, entender as necessidades do outro e ter empatia com as necessidades do outro. E aí a Elisama Santos, ela traz no livro Educação Não Violenta, ela traz esses conceitos para o mundo das crianças e das relações de parentalidade, né? Então uma das primeiras coisas que ela fala no livro é sobre formas de punição. Então ela fala muito da geração dela e de certa forma minha também, que fomos crianças que uma das formas de correção, né, ou de educação era a agressão física. E, gente, vamos pensar o quão discrepante é isso, né? Você agredir uma criança que é muito inferior ao adulto fisicamente e emocionalmente, né? Então ela pontua que essa agressão, ela pode corrigir momentaneamente, né? A criança vai parar de fazer o que ela está fazendo porque ela foi agredida, mas não a faz compreender ou entender o porquê de não fazer aquilo e a faz, na verdade, mentir para os pais, né? Porque aí não é que ela deixa de ter aquele comportamento, ela só deixa de contar, ela só faz de tudo para que os pais não saibam. Então já vem aí muito a mentira envolvida nisso, né? E uma outra forma de punição muito comum são os castigos, né? Mesmo não físicos. Então, aquela coisa de privar a criança de algo que ela gostaria, de assistir TV, de desenho, ou colocá-la num canto para pensar no assunto. E aí eu pergunto para vocês, quem já recebeu esse tipo de punição, de ser colocado de castigo para pensar? Você ficou pensando, refletindo em qual a melhor maneira de agir, como agir diferente naquela situação? Ou vieram situações de raiva, de vingança, de tipo, que injusto tá aqui sem brincar sozinho, né? As crianças não têm esse tipo de maturidade para ficar refletindo sobre o que fizeram de errado e agir melhor numa outra situação, né? Elas precisam ser treinadas e educadas para isso. E deixá-las de castigo, privá-las de algo, não vai fazê-las magicamente se tornar crianças ou pessoas melhores, né? Então, o que poderia ser feito então? De que maneiras vamos educar as crianças sem agredi-las e sem deixá-las de castigo, sem ter punições? Eu acho muito legal o conceito que ela traz, que é justamente, assim, claro, envolve muito diálogo, muito a conversa, mas claro que se a criança acabou de fazer algo muito fora do esperado, não vai ser naquele momento que você vai conseguir corrigi-la, né? Conversando, dialogando. Então o diálogo, na verdade, que ela traz, que ela sugere como uma solução, é um diálogo dia após dia, né? Conversar com a criança, sempre tentar mostrar aquilo que você espera que a criança faça e não aquele não faça isso, né? A gente já falei um pouco sobre isso aqui no canal, sobre a questão da criança não conseguir processar o não. Então, mesmo pequenininho, quando você diz não coloque o dedo na tomada, dificilmente ele vai seguir esse tipo de orientação. As crianças precisam de orientações positivas, porque às vezes você diz pra ela que não, sei lá, não quer que ela suba na mesa, mas ela não entende o que você espera que ela faça, né? Que tipo de... Então, que brinque no chão, que brinque na sala, que brinque com o irmãozinho. Então, sempre procurar usar afirmações, afirmativas, né? Direcionar a criança para aquilo que você espera fazer. Outra estratégia que funciona a partir dos 2 aninhos, mais ou menos, você já consegue fazer isso, é fazer combinados com a criança. Então, ao invés de ameaçar, de punir, então dizer, se você não comer, vai ficar sem assistir TV, se você brigar com o irmão, vai ficar, não vai poder brincar na rua. Então, esse tipo de ameaça ou de possíveis punições poderiam ser substituídos por acordos, né? Do tipo, com seu irmão, tentar melhorar a relação com o irmão, brinca com seu irmão por tanto tempo e depois você pode brincar sozinho, ou então você quando tem um brinquedo que é para os dois, então vamos dividir o tempo, você vai brincar tanto tempo e o seu irmão tantos outros tempos. Então são formas alternativas de ir encontrando caminhos com a criança. Então, e uma outra coisa muito interessante que às vezes a gente não percebe é quanto as crianças necessitam de atenção e o quanto sim, elas fazem coisas para chamar a atenção. Mas o que ela traz é que a gente precisava conseguir chegar num nível de relação com as crianças que elas não precisem também
ter atitudes ou fazer coisas para chamar a nossa atenção. E como fazer isso? Super difícil. Então, assim, começo dizendo que nada aqui é fácil, né? Ninguém disse que seria fácil, mas ninguém disse que seria fácil criar filhos, né? E por isso que também é uma das coisas que eu sempre falo é da importância dos pais estudarem, lerem sobre parentalidade, procurarem entender isso, porque não existe uma receita pronta, mas existem direcionamentos ou caminhos que a gente pode seguir aí no propósito de encontrar as melhores formas de educar as nossas crianças, né? Então, essa questão da atenção, né? Que muitas crianças, às vezes, têm uma rotina, os pais têm uma rotina muito atribulada, ou de trabalho, trabalham fora, a mãe trabalha fora e em casa, o tempo que está em casa é o tempo que tem para, às vezes, preparar as refeições, cuidar da roupa, e a criança fica ali meio que o tempo todo chamando e precisando, então acaba tendo atitudes que desagradam, que incomodam, no intuito realmente de dizer, olha, eu tô aqui, eu preciso de você. Então, uma das práticas que eu sempre sugeri é a atenção plena, mas que exige que realmente se desacelere, que você pare tudo que você está fazendo, desligue a TV, deixe o celular de lado e fique, nem que seja 5, 10, 15 minutos com a sua criança, para que ela se sinta acolhida, se sinta amada, se sinta que você tem realmente tempo para ela, porque eu acho que essa é a impressão que dá, e eu vejo até nos relacionamentos, né? Como exemplo, como eu próprio exemplo, não tenho filhos ainda, mas às vezes eu preciso da atenção do meu marido, eu sinto que ele tá super atribulado, corrido, fazendo uma coisa, fazendo outra, e a gente às vezes morando na mesma casa, tem dias que a gente não consegue parar 5 minutinhos para ter uma conversa olho no olho, para falar realmente, estar ali centrado no outro. Então eu reproduzo, fico imaginando, sempre fico me perguntando, né, como seria isso com crianças, se a gente tivesse crianças, se a gente está tão corrido sendo só nós dois. Então é isso que eu imagino também que aconteça com as famílias, de estarem sempre muito ocupadas. E sim, elas precisam trabalhar, precisam se prover as necessidades básicas da casa, mas aí dentro de tudo isso seria importante, muito importante, ter realmente um tempinho mínimo que fosse, ou melhor, né? Mínimo não, né? Quanto mais tempo melhor, mas nem que fosse 10 minutinhos para realmente parar e falar, não, agora eu vou só ficar com a minha criança. O brincar junto, sempre muito importante, né? Que as crianças tenham realmente a liberdade de brincar, de desenhar, de pintar, de colorir, de correr. Então, quanto mais a criança brincar, melhor para que ela, menos estressada, menos ansiosa ela vai estar, menos necessidade dessa atenção tão focada ela vai ter. E aí a gente tem muito esse cuidado, essa atenção de preparar, de mostrar para os pais como é a relação do brincar com o adulto. Por quê? Até o aninho, a criança não brinca sozinha. Ela vai sempre precisar que o adulto esteja junto brincando com ela. Então, ela sempre precisa que o adulto esteja muito próximo dela. E às vezes é isso que as pessoas não percebem. Então, eu vejo às vezes as mães compram milhares de brinquedos, a mesa mágica, aquela mesa de atividades, e falam, mas ele não brinca. Ele não brinca porque, na verdade, ele vai brincar se alguém estiver ali junto com ele brincando. Senão, não vai funcionar. Entre 1 ano e 1 ano e meio, a criança já até consegue brincar um pouco sozinha. Então, eu dou sempre dicas de brinquedos mais massinha, tinta, que mais? Aquela lousa mágica, coisas para desenhar, porque a criança já consegue fazer isso sem ter 100% a presença do adulto. Por volta dos 2 aninhos, entre 18 meses e 2 anos, a criança já consegue brincar com outras crianças. Até crianças que vão para a escolinha, prestem atenção nisso, né? Com 1 aninho e pouquinho, eles não interagem muito com os outros. Depois dessa idade, é que eles começam a se relacionar mais com os amiguinhos. E aí, a partir dos 2 anos, é que realmente a criança consegue brincar com um adulto um pouquinho mais afastado. Então, a mãe consegue ali fazer o almoço com a criança brincando na sala. Mas antes disso, não é possível, gente. Então, isso é uma característica do desenvolvimento das crianças que a gente tem que estar ciente mesmo, né? Mas estimule muito as crianças a brincarem e a ficarem longe de telas. Quanto menos tela, mais a criança vai brincar, menos ansiosa ela vai ficar e menos necessidade de atenção ela vai ter. Então, resumindo um pouquinho, o que é importante aqui? Muito diálogo com as crianças, olhar, né, entender como elas entendem as coisas, como que é a resposta delas, como elas vão agir, procurar sempre ter tempo para a criança, por menor que seja, para ficar 100% com ela, estimular esta criança a brincar muito e respeitar as fases do desenvolvimento em que ela está e de como ela pode ou não brincar nesse momento.